João, capítulo 21, né, do versículo 1 ao versículo 19. Acompanha comigo então. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos e junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixe que estava. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venha comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus serviu o pão e o peixe, e foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus então disse: alimenta minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informar de que tipo de morte que ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Essa noite nós queremos falar sobre motivação. Você sabe o que é motivação? Você sabe, mas não sabe explicar, não é? Tem muitas coisas que a gente sabe, mas não sabe falar, não é? Às vezes nós acordamos pela manhã e falamos assim: eu estou tão sem motivação hoje, né? A dona de casa olha para casa, segunda-feira, toda suja do domingo, muita gente comeu lá, principalmente quem tem família grande, e os filhos, para casa da mãe, né? Olha para aquele tanto de roupa lá no cesto lá, olha para as outras tarefas que tem que fazer. Não, estou tão desmotivado. Não é assim que a gente fala muitas vezes? Às vezes você chega no seu serviço, o chefe já pega no seu pé, você não está motivado a nada. Aquele chefe chato, aquele serviço aborrecido, aquelas pessoas aborrecidas. Então tudo isso, né? Às vezes traz um peso. Às vezes o patrão, patroa, não é nada lá aquilo, mil maravilhas,
e você se sente totalmente desmotivado. O que é motivação? Motivação é um impulso. O que é um impulso? É um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Isso é motivação, não é? Marido chega para a mulher, mulher chega para o marido, meu bem, vamos juntar dinheiro para comprar um carro, não é? E ele diz assim, vamos sim, vamos economizar nessa área aqui, não vamos ficar comprando muita pizza no final de semana, vamos evitar o sanduíche, vamos fazer isso aqui, vamos tirar daqui e tal, né? Os impulsos começam a vir para atingir os objetivos. Então, motivação é isso. Quando ela falta, os objetivos se perecem, somem também. Quantas vezes uma pessoa fica sem motivação para arrumar a casa está lá caindo aos pedaços, o telhado está indo para um lado, né? A telha já está rachada, aí vem a época da chuva, meu Deus, eu preciso de arrumar esse telhado, não é? Por que não arrumou antes? A falta de motivação, ela é extremamente necessária. A motivação, eu preciso colocar isso aqui para vocês, nós vamos no texto. A motivação envolve fenômenos. Quais são? 3 fenômenos: o emocional, o biológico e o social. Às vezes, emocionalmente, você está desequilibrado, e isso pode gerar a desmotivação na sua vida. Você quer ver uma coisa? Quando você está com depressão, qual a motivação que você tem? Para ficar quietinho. É a única que sobra. Alguns até para a morte, até para suicidar, não é? Mas assim, nenhuma motivação para os objetivos pelo qual você existe. Respondeu certo, entendeu? A questão emocional, você está desequilibrado. Uma pessoa me procurou um determinado dia desse, falou, rapaz, me ajuda, o que você me aconselha, tal? A pessoa não é daqui da igreja, não, e amigo, né? Minha esposa está assim, sem motivação, e ele perdendo a motivação também, arriscou até me perguntar como é que fazia no divórcio, o que ela tinha direito, o que não tinha. Olha o extremo onde que chegou, olha só, não era isso que ele queria, né? Eu percebi de cara que não era nada disso, né? Então, a questão emocional pode ser um entrave na motivação. Se você emocionalmente não estiver bem, as coisas não vão caminhar. Os psicólogos trabalham com isso. Quando a pessoa vai conversar, vai ver que a pessoa não está tendo motivação para nada, não está tendo motivação no casamento, não está tendo motivação com os filhos, não está tendo motivação no emprego, não está tendo motivação na igreja, então precisa trabalhar. O outro é do fator biológico, que são as doenças, não é? Você está com a enfermidade, que ânimo que vem? Vamos colocar a motivação como ânimo. Que ânimo que vem? Não tem jeito, não é? Ontem eu estava feliz, estou concluindo o telhado lá na casinha, na chácara. Aí eu entro lá dentro do quarto para pegar a furadeira. Sabe o que aconteceu? A cama veio e arredou para a minha frente. E eu bati o dedinho no pé da cama. Ô, cama danada, ela fez assim para mim. O segundo dedinho, na unha. Aquele sangramento, eu falei, eu não vou nem mexer, né? Deu vontade de fazer xixi na hora. E mais um pouquinho, totô. Mas doeu demais. Eu falei, meu Deus do céu. Você vai assim, né? Você sai assim. E eu tinha
que está ajudando o menino lá que está mexendo no telhado. Eu subi a escada, quando eu punho o pé direito, ai, ai, ai. E quando acabou tudo lá, na hora que nós terminamos, eu tinha que passar num outro lugar, que era aniversário da pessoa, tinha que estar lá ao lado da pessoa, lá, para dar um abraço e tal, né? No Ju, que ganhou aqui o sorteio do sítio, né? Aí, eu cheguei lá, o meu dedinho estava assim, falei, meu Deus do céu, que motivação, né, irmão, você tem? Eu almocei, porque a fome não tem jeito, essa você não perde a motivação em determinado momento, né? Almocei, comi, passei um pouquinho, falei assim, gente, eu preciso deitar ali. Aí que eu cochilei, quando acordei, já estava aliviado. Então, a questão biológica, ela influencia na sua motivação, não é? Ela influencia. Às vezes, a mulher, marido quer um abraço da mulher, ou a mulher quer um abraço do marido. Você está sem motivação para me dar um abraço? Não é? Mas às vezes está com algum problema, não é? Está com algum problema. Uma certa vez um casal me procurou, e a pessoa procurou minha esposa e começou a reclamar nas intimidades e tal. Aí eu chamei o varão, e ele falou assim, sabe, eu estou totalmente desmotivado, eu estou sentindo assim, eu falei assim, vai no médico, era uma questão biológica, não é? Foi, resolveu, falou, e agora? Agora eu estou todo motivado. Ota! Eita nós! Não é? Então, o fator biológico pode alterar. E um outro é o social. Você está carregado de dívida. Você não está conseguindo pagar a prestação do carro. O salário lá está atrasado lá na empresa. Não é? A fatura do cartão chegou, você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não é? Como é que eu vou fazer? Vão bloquear o meu cartão e bloqueia mesmo. Você não consegue pagar a conta de água. E quando esse amigo passa na sua rua, você fala, ai, 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 é agora. Não é? É agora. Ou a Copasa, né? Copasa. Para que bater no meu portão? Olha o relógio aí, cara, não é? Então, é uma situação difícil. Disse amigo que chegou lá em casa, seu Carlos, falei, oi, eu vim aqui cortar a sua luz, você não pagou a conta. Eu falei, paguei, não pagou, pagou, então me mostra. E eu convido que eu paguei. E no final, você sabe qual que é o resultado, né? Eu tinha esquecido de pagar. Não era falta de dinheiro. Ele não me deu nem tempo de ir lá no aplicativo que eu pagava na hora. Não é? Então, a questão social, ela é um ingrediente, um fenômeno que pode atrapalhar a sua motivação. Entendeu? E muito. Aquela questão de que o marido, o dinheiro é dele, a mulher, o dinheiro é dela, e não trabalham junto, e às vezes uma parte fica desmotivada, porque a outra só pensa, ou o outro só pensa nas coisas dele, então tudo isso influencia, né? A motivação é a responsável para que as pessoas deem o melhor de si para conquistar os objetivos. Então ela é fundamental para nós darmos o melhor de nós para alcançar os objetivos. Temos objetivo de âmbito pessoal, temos objetivo de âmbito coletivo, como aqui, igreja, não é? Nós queremos terminar o pagamento do lote, nós queremos melhorar as condições aqui de ambiente, não é? Então temos objetivo, e só o atingiremos se estivermos motivados. Só se estivermos motivados, não é? O líder, ele precisa estar motivado. Se ele não estiver motivado, ele vai desmotivar todas as pessoas, não é? Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, e ele falou, Senhor, e agora? Como é que faz aqui? Não tem ponte, não tem uma balsa aqui, não tem barco para esse pessoal todo. Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Então o líder tem que estar motivado. Ele tem que ver caminho
onde parece que não tem caminho. Os cabeças de um lado, você em casa. Você tem que ver solução aonde outros não estão enxergando solução. Você tem que caminhar dessa forma, né? A psicologia estuda muito essa área da motivação. Ela trabalha muito nisso, né, como objetivo de estudo na vida das pessoas. Porque muita gente empobrece ao ponto de chegar na miséria, de ir para a rua. Vai conversar com um morador de rua para você ver qual é a razão dele estar lá. É claro que não é regra, que todos são iguais, mas na maioria você vai encontrar que desmotivou-se. Tá? Então, a motivação é essencial para o desenvolvimento de nós, ser humano. Ela pode ser de origem interior, exterior, nós colocamos aqui, né, que ela pode vir tanto internamente como externamente. Vamos dar um exemplo internamente. Estava falando aqui de manhã. Eu cheguei a um momento na minha vida ministerial que eu me senti completamente desmotivado. Completamente. E naquele dia fatídico, aquele dia certo, eu não queria ouvir ninguém, receber ninguém, conversar com ninguém lá em casa. E de repente a vizinha de frente chega lá para conversar comigo. Eu falei, hoje é hoje. E quando eu estou lá, irmã Neuzinha estava aqui até de manhã, e irmã Neuzinha leva uma irmã lá para conversar comigo. Eu até dei um exemplo. Um revólver, quando atira, como é que ele faz? Pá! Não é? A metralhadora, quando atira, ela faz pá, 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 pá. E essa irmã era metralhadora, para falar. Até hoje ainda é. Se ela estiver me ouvindo aí no ar, vai falar, é você mesmo. Né? Meus irmãos, e falou, contou o problema. Eu falei que até hoje eu não sei, não lembro do problema. Não lembro. Eu perguntei, irmã Neuzinha, você lembra o que a pessoa contou? Eu não lembro. Porque eu estava tão atordoado, tão desmotivado, tão ruim, que eu não lembrava. E ela falou assim, e o que o senhor me diz? E eu falei, o que eu digo? Pensei, o que eu digo? Eu não estou querendo dizer nada. Eu estou precisando que alguém diga algo para mim. Eu estava precisando, irmãos, sinceramente. Mas naquele momento, veio ao meu coração, ore. E como você desmotivado? Orar, irmãos. Só que Deus tem os meios, as formas, as maneiras dele de tratar conosco. Isso é muito importante, irmão. Quando eu estava lá naquele bagaço, o Senhor falou assim, esse bagaço deve sair alguma coisa. E Ele me esmagou quando eu comecei a orar. Me esmagou, mas me deu motivação, a motivação que vem do Senhor, vem do céu, internamente na sua vida. Ele me motivou naquele momento, Ele abriu os meus olhos espirituais, eu comecei a ter visão, eu fui renovado com o Espírito Santo, comecei a falar em língua, eu tive uma visão mais linda da minha vida, é a mais linda, acho que outra não vai vir. Eu vi no meio de um coral de anjo, coral mesmo, e eu estava lá cantando na língua daqueles anjos, assim. Como você não vai receber uma motivação vendo um negócio desse, tendo uma visão dessa, algo sobrenatural? Então essa motivação interna, essa motivação que vem de você mesmo, que despreende de você mesmo, não é? E tem aquela motivação externa, que a outra pessoa vai te motivar. Vai, André, vai dar certo. Mas será? Vai dar certo, né? Não é igual aquela música que fica cantando, será que vai melhorar? Ou será que vai melhorar? Música mundana, não é? Não tem isso não, né? Vai dar certo sim, vamos sim, vai acontecer, não é? As coisas vão melhorar, essa motivação externa, é um papel do líder, é um papel do pastor,
O líder, o bom líder, sabe o que ele faz? Ele cria pontes para as pessoas passar. Entendeu? Ele cria pontes para a pessoa passar naquele vale que a pessoa está naquele momento. Então, há essa motivação. Então, agora sabemos e aprendemos o que é motivação. Então, motivação é o que? Um impulso. Você está ao lado da pessoa assim, dá um tronco nela de leve aí. Ó, balançou. É um impulso. Né? Às vezes a gente cutuca a pessoa assim, fica quieta aí. Não é? É um impulso. É um impulso. Então, irmãos, veja bem. Quando Jesus foi sepultado, os discípulos estavam dentro de uma casa, com medo. Totalmente desmotivado. Não é verdade? Totalmente com medo de ser morto, desanimado, pessimista, naquela situação toda, não é? De repente Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Aí olhou assim e falou, mestre, é o mestre. E ficaram felizes com Jesus, não é? E naquele momento foram batizados com o Espírito Santo, pularam, falaram em novas línguas, e aconteceu tudo na vida deles, não foi? É? Não. Não. Parece que aquela presença de Jesus ali ainda não foi suficiente para ele. Mas Jesus parece a segunda vez, porque Tomé tinha ouvido falar e falou, só creio tocando nas chagas. E Jesus então aparece a segunda vez, vem cá Tomé, toca aqui. Né? Foi Jesus que inventou aquele negócio, toca aqui. Toca aqui Tomé. E ele tocou, não é? Irmãos, num desses eventos, houve algo extraordinário. Fala que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Começou o processo de motivação interna, não é? Mas mesmo assim, num terceiro evento, Pedro agora fala assim, vou pescar. Vou pescar. Vou pescar. Presta atenção, irmãos. Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Pedro ia pescar. Ele tinha algum objetivo em pescar? Fala o que você está pensando, para falar. Certo ou errado, você falou e pronto, acabou. Ele queria alguma coisa para preencher a vida dele, irmãos. Você já viu quando nós estamos em casa, muito cansado, desanimado, vou assistir televisão. Aí você liga lá, tem uma porcaria, craco, muda, não é? A Netflix é bom demais, né? Tá, nada, passa nada. Você fala assim, não tem nada, não é? Não tem nada. Irmãos, não era aquilo. Jesus tinha dito para Pedro, segue-me e eu te farei o quê? Ó! Então o objetivo não era aquela pesca de Pedro. Tá certo? Porque ele desceu com aquele propósito, não havia propósito ali. E ele ficou a noite toda e pescou demais, não foi? Pescou nada. Foi igual o pastor Cupertino lá no Rio São Francisco, que é o pastor Cupertino Maurício. O pastor Cupertino pescou nada. Fica aqui, companheiro. Eu falei, eu? Maurício ainda pegou um peixe chato lá, aquele peixe amassadinho, e achou que era o rei dos pescadores. O peixinho olhou lá e falou assim, vou dar uma colher de chá para esse cara aqui, porque senão ele vai sair envergonhado aqui. Não é? Irmãos, não era o propósito, não era o propósito, não era o objetivo, a motivação errada, não era aquela motivação. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos, indo pescar, procurando uma motivação pessoal nossa, completamente diferente daquilo que Deus determinou para nós. Nada pescou. Mas aí, Jesus começou a endireitar as coisas. Tem peixe aí? Tem não, Senhor. Esse mar está ruim hoje.
ou vocês que estão fora do propósito? O culto está ruim, ou você que está fora do propósito? A pregação está chata, ou é você que está fora do propósito? O louvor está ruim, ou é você que está fora do propósito? O mar que estava ruim, o mar que não estava dando peixe. E como é que deu 154 grandes peixes? E aí? O que é isso? Não é? O que é isso? Às vezes nós colocamos culpa nas coisas, mas nunca olhamos para nós. A motivação estava errada, e eles precisavam estar na motivação certa, aquilo que o Senhor queria da vida deles. Lança a rede para o outro lado, lança. Lançou. Volta lá, lança. Puxou, a rede nem arrebentou, tanto peixe grande. Agora, olha que interessante, quando eles chegaram na praia, o que Jesus tinha feito? Jesus tinha? Quem lembra aí do texto que nós lemos? Nós precisamos de uma motivação na mente, né? Jesus tinha assado um peixe, gente, e estava lá com pão. Da onde veio aquele peixe que Jesus assou? Da onde veio aquele peixe que Jesus assou? Não é daqueles 154 ali. Jesus mostrou para vir comer, eles não tinham comido nada à noite. Eu fui nessa tradução aqui, porque se você pegar na sua tradução, fala que eles não tinham jantado. Né? A tradução melhor não é janta. Eles não tinham comido, porque realmente eles não tinham jantado na noite anterior. Ficou a noite toda lá pescando, comeu nada. De manhã estava exausto, sem nada. Né? Jesus falou para eles assim, olha, aqui está o peixe, aqui está o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu estou aqui para dizer a vocês que vocês não têm que andar como estão. Sabe, irmãos, quando a pessoa perde a sua motivação, ela começa a ver coisas onde não deve vir. A pessoa começa a desanimar na igreja. Começa a ir sentando pelos últimos bancos, não é regra não, né? Porque senão o pessoal do último banco fala, nunca mais eu sento no último banco, né? Não é regra não, mas senta para os últimos bancos, fica mais fácil para ficar na porta, escorar na grade, depois escorar na esquina, depois vai para outro quarteirão. Não é? Perde totalmente a motivação. Não querem mais congregar, não querem cumprir o que Hebreus diz. Não deixe de congregar, sabe? Perde completamente. Perde a motivação para poder envolver em todas as questões da igreja, não só financeiramente. Pessoas de talentos, pessoas que Deus chamou para cantar, para louvar, para levar o povo a louvar, pessoas que Deus chamou para tocar, não querem mais tocar. Pessoas que Deus chamou para outras áreas, não querem, perdeu-se a motivação. E aí começa, eu vou pescar. Talvez, meu irmão, você ou eu, quem sabe, está saindo para pescar, ou seja, está saindo dos objetivos de Deus, perdendo a motivação. Não está certo. Não está certo. E então Jesus chamou Pedro naquele momento. Você me ama? Ó Senhor, o Senhor está fazendo uma pergunta que o Senhor sabe, mas me responde. Não, eu amo sim. Então vai, cuida das minhas ovelhas. Objetivo. 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 Ô Pedro, fica aborrecido não. Abraão perguntou a Deus várias vezes, eu quero te perguntar também, você me ama mesmo? Ô Senhor, eu te amo sim. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. É, Pedro, eu vou te perguntar mais uma vez, eu vou te irritar. Pedro era bem irritado. Eu vou te irritar. Você tem certeza que você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. E por fim, o último versículo que nós lemos, ele fala assim, segue-me. Segue-me. Volte à sua motivação, Pedro. Volte, Pedro, para a sua motivação, a motivação inicial da sua vida,
para me seguir, para me servir. Eu quero, Pedro, que você volte a essa motivação. Irmãos, e nessa noite, Deus está falando com você aqui, você que está me ouvindo, Ele quer que você volte àquela motivação. A motivação, irmão, que te enche e você deixa o Espírito transbordar na sua vida, falar em outras línguas, profetizar, ter visão, ter revelação, pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas, convidar as pessoas para estar no lugar que você está, para servir ao Senhor, para sair do pecado. O Senhor te convida a voltar à motivação, como Ele disse para Pedro: segue-me, Pedro, segue-me, Pedro. Não são 154 peixes que vai fazer a diferença na sua vida, 53, 54, sei lá. Não, Pedro, não são eles. Pedro, é me seguir. Eu sou a sua motivação, Pedro. Paulo disse em Romanos 8,35: o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35. Serão aflições? Ou calamidades? Perseguições? Ou fome? Miséria? Perigo? Ameaças de morte? Isso vai me desmotivar a seguir a Cristo? Isso vai me desmotivar a servir o Senhor? E ele então declara no versículo 36 do capítulo 8: como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelha levada para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então Jesus estava dizendo para Pedro: eu sou a sua motivação. E aí Paulo continua: eu estou convencido, versículo 38, de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem os que existem hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Qual é a sua motivação? Se a sua motivação está em Cristo, você está aqui em acordo com o apóstolo Paulo. Todos nós estamos. Paulo ainda, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, declara assim: fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Nós falamos aqui que um fator que envolve, um fenômeno que envolve, né, a questão da motivação. Então, quando Paulo fala em 2 Coríntios 6,5, ele está colocando aqui dentro daquilo que eu disse sobre o fator social e junto com o emocional. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Capítulo 6 do 2 Coríntios, versículo 6 fala: mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da nossa justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. No versículo 9 do capítulo 6, 2 Coríntios, ele fala: somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos, vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo.
era a motivação do homem de Deus. Era a motivação do apóstolo Paulo. Entendeu? Irmãos, nesse momento, Jesus então começa a trabalhar uma nova mentalidade daqueles discípulos. E isso foram registrados. Se você continuar lendo lá o capítulo 21 de João, fala que muitos outros milagres Jesus fez, muitas outras coisas não foram registradas, mas isso foi registrado para nós compreendermos, irmãos, para nós entendermos. Nossa motivação não é só tocar aqui, não. Eu poderia completar e ir embora, aí vai pensar que é ele. Nossa motivação, ela tem que ser completa, e o Senhor é que traz isso na nossa vida, irmãos. Ele quer que cresçamos. Tem muitos crentes que estão vivendo à beira da mediocridade. São medíocres espiritual. Batem no peito que dizima, que oferta. E o que isso vale diante de Deus? O que adianta salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entendeu, irmãos? É preciso entender como Jesus tratou daqueles discípulos. Havia um potencial na vida deles, e Jesus queria desenvolver aquele potencial no coração deles. Eles tinham sido desmotivados? Tinha. A morte de Jesus desmotivou eles? Tinha. Mas Jesus estava mostrando que é isso. Eu morri, eu disse que eu iria morrer, mas eu disse que iria ressuscitar o terceiro dia. E eu escolhi vocês. Vai no capítulo 17 de João e ora a oração sacerdotal de Jesus a respeito daqueles 12 que ele chamou. Um se perdeu, mas ora na oração. E Jesus não fala somente deles. Ele fala: Pai, eu não peço somente por eles, mas aqueles que hão de crer em mim. E você é um deles. Eu sou um deles que cremos. Diferente de Tomé, não vimos as mãos de Jesus por nada, mas cremos. Ele falou: Tomé, você viu e crê, mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, Tomé. E nós cremos, você creu, e você está aqui, então tem algo de Deus para a sua vida, meu irmão. Você é a igreja e eu sou a igreja, nós somos a igreja, juntos somos a igreja, é juntos que somos a igreja, e há algo do Senhor. Às vezes você está andando fraco, desanimado, perdido, talvez querendo afastar-se da igreja, querendo afastar da presença do Senhor. Às vezes não consegue mais orar como deveria orar, às vezes não consegue mais buscar como deveria buscar. Não, meus irmãos, não. O Senhor está com os olhos em você, como esteve naqueles discípulos. Como Ele se manifestou a eles, Ele também está se manifestando a nós pela revelação da palavra. Eu contei para vocês a experiência da minha vida. Liderar não é fácil, não é fácil. Mas é possível quando o Senhor chama, quando o Senhor estabelece, não é? Irmãos, não seja pessimista. O pessimista, ele vê a dificuldade em todas as oportunidades. Mas seja otimista, porque o otimista vê a oportunidade em toda dificuldade. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, vê oportunidade nisso. Talvez algumas coisas não estão bem mesmo, mas é porque vão melhorar. Algumas coisas precisam mesmo chegar lá no fundo do poço para que elas sejam mudadas. Sabe? Pensa nisso. Por isso o Senhor trabalhou com aqueles homens e olha a contribuição que eles deram para o Evangelho. Você também vai dar essa contribuição. Você também. Cada um de nós temos uma história. Eu tenho a minha história. Já contei várias vezes parte dela para você. Nunca imaginei estar aqui na frente pregando. Nunca imaginei ser o seu pastor. Nunca imaginei, nunca. Mas o Senhor me chamou para isso. E disse para mim: não volte para o mar. Uma pessoa me perguntou assim: como que você fez quando Deus pediu para você deixar o seu trabalho? O que você sentiu?
Eu sei o que eu senti, mas eu obedeci. Ele não queria que eu voltasse ao mar. Ele não queria que eu voltasse àquela pesca. Então, nessa noite, não vá pescar. É a palavra que Deus manda para você, não vá pescar. Não volte às práticas antigas. Não volte. Não volte naquele mar revolto, aquele mar que maltratava a sua alma, que te corrompeu, a mim, a você. Não volte. Ainda que o mar pode dar grandes peixes, mas não volte. Não volte. O Senhor tem o peixe para você, o peixe para nós. Ele tem o pão. Ele tem. Não é? Ele tem. Muitos de nós gostamos de ir à praia, né? E quando chega lá não tem jeito, gasta mesmo, né? Come como é que chama aquele negócio lá? O churrasquinho, de camarão, o queijinho, né? Mas Jesus foi o primeiro na ponta da praia, deu de graça, nem vendeu. Vinde comer de graça, né? Um peixinho assado e um pão, que maravilha, né? Que maravilha. Ele tem isso para a sua vida. Então Ele está nos aguardando e dizendo: vem, eu sei que você está cansado, eu sei que você está desanimado, eu sei que você está passando por problema, eu sei que você teve medo, porque me mataram, e você pensou, agora vai matar nós também. Eu sei, mas eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou ressurreto. Senhor, mas eu estou com uma dor, enfermidade, eu posso morrer, eu estou com câncer, eu vou morrer, mas você vai estar comigo se você morrer. Você vivendo, você está comigo. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante, né? Que para mim, o viver é o quê? Cristo. E o morrer é o quê? Lucro, ganho, não é? Então assim, estar com Cristo é o que importa. Estar com Jesus é que importa. Então Ele te chama neste momento. Ele te chama. Não vá pescar. Não importa o que te aconteceu. Não importam as percas da tua vida. Olhe para frente. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu li para você vários relatos da vida de Paulo, lá em Romanos e Coríntios, do que ele passou, e é um homem que foi provado. Às vezes nós passamos por alguma tribulação e acha que é o fim da nossa vida. Não é não. Pode ser o começo de coisas novas e diferentes, de experiências fantásticas em nós. Hoje eu louvo a Deus por tudo que eu e minha esposa passamos. Hoje nós podemos aconselhar os nossos filhos. Hoje nós temos experiência para que eles não pisem nas mesmas pedras quentes que nós pisamos. E isso, outros casais aqui também, que passaram pela mesma situação, né? Que passaram por provações, por privações também, dos quais os filhos e os netos hoje não precisam passar, não é? A experiência faz diferença na nossa vida. Então não olhe para trás, não desanime, né? Mas tenha bom ânimo, como Jesus disse para os seus discípulos. Tenha bom ânimo. O vento está contrário, ele pode ser contrário, mas ele não vai te derrubar. Ele não vai te derrubar. O apóstolo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é Ele que vai fazer. Amém, igreja? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha nessa noite trazer mais uma motivação ao seu coração. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Eu quero ministrar na sua vida. Deus sabe em tudo na sua vida. Talvez alguém está desacreditando em você em alguma área de sua vida, mas o Senhor pode mudar, né? Pedro era um líder, gente. Quando ele falou, eu vou pescar, os outros falaram assim, eu vou junto. Um líder faz muita diferença, está vendo? Ele arrastou todos os outros com ele. E às vezes é você um líder, mas para onde você está arrastando as pessoas? Está entendendo? Para onde? O Senhor quer que você arraste as pessoas para o lugar certo, para o objetivo, para o alvo. Faça isso. Receba nessa noite
a motivação do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra no seu coração. Você vai ser uma bênção. Você vai fazer coisas que você não imaginou. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor agora, cada um, Senhor Deus, que está aqui presente, e aqueles que estão em casa. Ó Deus, muitas vezes, nós estamos sim prontos para ir pescar, Senhor. Ou seja, para sair do objetivo, para sair do alvo. Porque às vezes nos sentimos cansados, esgotados, Senhor. Sentimos-nos definhando, Senhor. Parece que a nossa fé está para um fio de prata que vai romper. Por isso, ó Deus, te damos graça por Tua palavra. E como o Senhor trabalhou com os discípulos, o Senhor disse que não nos abandonaria, mas que enviaria o Consolador e que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então o Espírito Santo está conosco. E que esse Espírito maravilhoso venha agora na nossa vida, Senhor, nos encha, nos fortaleça, Senhor, nos renove novamente, Senhor, para que possamos voltar, Senhor, a sermos, ó Deus, cheios desse Espírito, falar em outras línguas, Senhor, receber as visões, receber as revelações em nosso coração. Vem, Senhor, eis-nos aqui, meu Deus, eis-nos aqui, Espírito Santo. Nós não somos piores e nem melhores que aqueles homens que estavam ali naquele mar pescando, Senhor. Não somos, ó Deus. Senhor, o Senhor permitiu que aquela pesca acontecesse quando o Senhor determinou. E nós queremos, ó Deus, a Tua pesca, não a nossa pesca, Senhor. Nós queremos, Deus, o Teu momento e não o nosso momento, Senhor. Nossa visão, Senhor, pode estar para o lado errado. Nossa motivação pode estar onde não deve estar, Senhor. Talvez estamos olhando para o mundo, Senhor, para o mundo de pecado, Senhor. Estamos voltando a essa pesca, Senhor, a esse desânimo, a essa fraqueza, Senhor. Talvez voltando a práticas antigas, Senhor. Mas livra-nos, ó Deus. Livra-nos, Senhor. Porque nós queremos olhar o alvo, Senhor. Nós queremos estar olhando para Ti, Jesus. Olhando para a Tua cruz, Senhor. E ser abençoado, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Purifica nossos corações no sangue precioso de Jesus Cristo. E renova-nos outra vez, Senhor. Renova-nos outra vez, Senhor. Meu Deus, aqueles homens saíram dali, daquela reunião com o Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor disse: ficar em Jerusalém até que do alto vos sejais revestido de poder. Senhor, Pentecoste outra vez. Pentecoste outra vez, Senhor. Venha derramar o Teu Espírito sobre a igreja novamente, Senhor. Nesse tempo confuso, Senhor. Nesse tempo que homens, líderes, Senhor, estão saindo para pescar. Ovelhas estão saindo para pescar, perdendo a visão, Senhor, perdendo a revelação da Tua palavra. Senhor, de novo Pentecoste em nossas vidas, Senhor. Renova nossos lares, renova nossos cônjuges, renova nossos filhos, Senhor. Renova, Senhor, nossa família, meu Deus. Derrame a Tua bênção, Senhor. Nós não queremos, Senhor, ficar à mercê das margens, Senhor Deus, da mediocridade cristã, Senhor. Nós não queremos isso, mas queremos a real motivação do Senhor em nossa vida. Queremos, Senhor, a real motivação, Senhor. Oh Deus, que aquela oração de Jesus lá, Senhor Deus, no capítulo 17 de João se cumpra em nossas vidas, que nenhum se perca. Que nenhum se perca, Senhor. Espírito Santo, vai aos lares agora, toca nos lares. Senhor Deus, renova tudo, Senhor. Restaura, Senhor. Resgata, Senhor.
Resgata, Senhor Deus, o princípio pelo qual muitos, Senhor Deus, chegaram aqui a essa igreja, Senhor. Quantos que hoje aqui, Senhor Deus, chegaram jovens, hoje, Senhor Deus, estão adultos, Senhor, têm filhos, Senhor. Ó Deus, alguns já estão caminhando daqui a pouco para ser avós, Senhor. Ó Deus, e eram motivados, Senhor. Ó Deus, estavam abraçando, Senhor. Mas algo aconteceu, Senhor. Meu Deus, leva-nos à praia, leva-nos ao peixe assado, leva-nos à brasa que é o Espírito Santo, Senhor. Leva-nos pão que é o alimento que nos sacia, Senhor. Leva-nos, ó Deus, à tua presença, Jesus. Contigo nós queremos estar, Senhor. E sentindo a tua maravilhosa presença, Senhor. Eu ministro, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, e que todo espírito de mentira, de engano, de hipocrisia, Senhor, de fraqueza, de desânimo, vá embora em nome de Jesus. Todo espírito de medo, vá embora em nome de Jesus, Senhor. E que a tua bênção esteja na vida de cada um, Senhor. De cada um, Senhor. Para a glória do teu nome, nós clamamos e nós suplicamos a ti, Senhor. Certo, Senhor, de que seremos, ó Deus, capacitado mais uma vez pelo Senhor, renovado mais uma vez pelo Senhor, porque o Senhor é que faz isso na nossa vida. Então, que o impulso do Espírito Santo, a motivação do Espírito Santo, venha sobre você, agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para alcançar os objetivos para o qual o Senhor Jesus te salvou e te chamou, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sente-se um pouquinho, irmãos.